Olá, hoje eu vou falar sobre aventura e ficção. Já fiz acho que uns 3 ou 4 vídeos sobre essa revista. Eu nem gosto muito dessa revista, Aventura e Ficção. Mas então por que eu tô fazendo um vídeo sobre ela, se eu nem gosto tanto? É que tem alguns personagens aqui, tem algumas histórias que são muito boas. Então como é uma revista de antologias, algumas são boas, outras não. Porém, os desenhos delas são todos ótimos. E tem uma outra coisa que eu queria falar, que eu fiz uma vez um vídeo sobre um personagem que aparece nas páginas dessa aventura e ficção, e eu queria falar um pouquinho mais sobre esse personagem. Então eu vou falar sobre algumas curiosidades, algumas revistas que eu gosto, outras que eu não gosto, e o porquê disso tudo, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do grupo Teatro Cultura, e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. E os quadrinhos da semana vão ser aventura e ficção. A primeira vez que eu mostrei isso aqui, eu tava falando sobre o Frank Capra, que é esse personagem aqui. Eu falei sobre essa revista, que é a Vet Song, que é uma graphic novel 22, acho que da editora Abril, e depois eu mostrei onde saiu esse personagem em outros quadrinhos nacionais, e só saiu na Aventura e Ficção. Então tudo que saiu desse personagem, pelo menos até agora, no Brasil foi pela editora Abril. E eu mostrei essa revista aqui, a 19, e eu mostrei ela sem capa, e porque eu falei que eu não tinha todas as Aventura e Ficções, e as todas que eu tinha eu tirava a capa, e todas que eu tenho aqui são com capa, né, porque essas aqui são do meu irmão. Eu fui buscar com ele, só pra fazer um vídeo aqui com a edição integral, né, por exemplo, essa aqui eu tenho, só que ela tá sem capa. Eu tirei as capas, né, então, essa aqui eu também tenho, falei sobre essa, mas eu tirei a capa. E o que ocorre é que alguns meses depois que eu fiz esse vídeo, né, que eu falo sobre essa revista aqui, que eu vou deixar aqui nos links, eu falo também que eu conheci o Manuel Vitor, né, que é o desenhista dessa história aqui. Eu mostro também um outro desenhista nacional, que fez esse quadrinho aqui, que esse aqui eu acho bem legal, que ele fez um desenho animado do MASP, que eu também coloco o vídeo na descrição. Mas eu falei que esta história que tem aqui, que é a Jangada, foi a história do Frank Capra que eu mais gosto, das que eu li dele, né? E por coincidência, assim, uns meses depois que eu fiz esse vídeo, eu achei num sebo essa revista aqui, ó, Seleções BD, com o Frank Capra. Então já me interessou, fui dar uma olhada. E tem essa mesma história Jangada, que é uma edição portuguesa. Nessa história aqui, ó, ela tá toda colorida. Eu não sabia que isso aqui tinha sido colorido. É aquarelo, tal qual o que saiu no Vet Song, né? O que saiu na Abril, na Graphic Novel. Mas essa história aqui, por exemplo, eu acho que a edição nacional, né? A brasileira tá melhor, embora ela esteja em preto e branco. Eu acho que condiz mais com a história. Então eu não sei se ela saiu originalmente em preto e branco lá na Espanha. Depois eles coloriram e tal. Mas parece que não. Parece que já saiu realmente em colorida, né? E aqui eles pegaram só a parte do nanquim. Só que tem uma coisa, né? Essa senhora aqui, né, que é uma baiana, aqui ela fala com um sotaque, né, com um jeito, né, fala de um jeito meio errado, assim. Quando ela vai falar sobre essa gaivota aqui, por exemplo, ela fala assim, tá vendo o passo que você trouxe machucado? Já tá fortão. Passos e fios, sabe essa coisa? E aqui, fala tipo num português meio acadêmico, né? Reconhece lá, trouxeste a tu? Então, é meio estranho, né? Então, eu acho que a edição nacional tá mais bacana, mas eu fiquei bem feliz porque a história dele que eu mais gosto eu achei nessa versão colorida também. Mas eu vim aqui falar sobre aventura e ficção. Como é uma antologia, tem muita história aqui que não é legal. Essa aqui, por exemplo, a primeira, né? A capa tá maravilhosa, né? É uma pintura do Jusco, do Joey Jusco. Inclusive, o desenho de dentro é do João Buscema com arte final do Joey Jusco. É uma arte pintada também. É como se fosse uma história tipo do Conan, assim, da Sonja, né? De espada e feitiçaria, mas é tipo num outro planeta. Então você vê, o desenho tá muito bom. Só que essa aqui é uma história, por exemplo, que, tirando o desenho, a história eu não gostei muito não. Achei meio chata, sabe? Mas isso é a minha opinião. Tem gente que... Meu irmão, por exemplo, gosta muito dessa história. A próxima história, o desenho também é muito bom. Mas a história não me agrada. Essa história aqui, o desenho também é ok. E essa história aqui, eu não acho ela ruim. Eu acho ela bacana, só que eu acho ela meio... que parece uma linda imaginação, só que eu acho ela meio sem graça também. Não é uma história que eu ficaria com ela. Essa do John Byrne aqui, essa eu gosto muito. É uma história sem palavras, que são só 2 páginas. E a outra que eu gosto é do Vulcão, um personagem recorrente que eu já falei aqui. Então, ou seja, dessa história aqui, eu gosto mais das 2 finais, que são as que tem menos páginas, inclusive, né? Então, essa aqui, por exemplo, eu acho que é a melhor, uma das melhores aventura-ficções, por quê? A capa já é maravilhosa, né? A capa aqui, o Meli já tá pedindo para você dar um like aqui no vídeo.
Mas, né, putz, esse desenho é fantástico, né? Mas a capa, além de ser maravilhosa, a história também é muito boa. Tá vendo o desenho do João Buscema? Que fala lá do Rei Arthur, do Merlin, né? Eles tem esse fulano aqui, que o cara se infiltra no castelo do Arthur. E ele é um malcomunado lá com o mal, com esses demônios que o Merlin luta. Então ele faz uma intriga com os cavaleiros da corte e coloca o Merlin e o Arthur junto pra lutar contra o demônio e tudo mais. Então é uma história bem interessante. E é uma história que termina aqui, né? E depois tem 2 páginas falando sobre o mito da era do Rei Arthur e tudo mais. Mas que a outra história que é desse tipo, que é apenas uma, que não é antologia, é a número 8, que na minha opinião é a pior aventura e ficção de todas. Essa aqui é uma quadrinização do Robocop. O filme Robocop é ótimo, né? Mas quadrinização não é, eu não achei legal. A única coisa legal dessa aqui, os extras. Alguns sketches, né? E estudos do Ed 209, aquele robô do... Então isso aqui é bem legal. Agora, a quadrinização em si não é. Esses quadrinhos aqui, né, então é uma antologia. Por exemplo, a segunda parte da aventura e ficção, que começa a partir da número 15, ele começa a ter mais quadrinhos europeus, mais, na verdade, espanhóis, da revista Simoc, como esse aqui, por exemplo, e quadrinhos nacionais também. Essa capa aqui, por exemplo, é do Marcelo Cassaro. O Marcelo Cassaro sabe o que fez o Holly Avenger? Essa capa é dele. Essa capa, na verdade, não é uma que eu gosto também. Essa aqui é uma capa nacional também. Essa capa aqui é bem interessante. Por quê? Essa capa aqui foi pintada pelo Rodival Matias. E esses personagens aqui são personagens do Watson Portela que estão nessa edição. Então, uma história do Watson Portela com esses personagens, tá vendo? Então aqui são uns soldados futuristas, né? Que fazem parte dessa história. Então, a história é do Watson Portela e a capa é do Rodival Matias. Então isso aqui eu achei muito legal. Ela varia. Algumas, na minha opinião, não tem nenhuma história boa. E nas outras aqui tem 1 ou 2 histórias boas, assim. Porém, todos os desenhos aqui são legais. Geralmente tinha alguns personagens recorrentes, o Senhor das Estrelas, por exemplo. Acho que está em 2 edições. Esse Paradox aqui, que também é um personagem da Marvel, só que não é do universo Marvel conhecido. A primeira parte da aventura e ficção era dessas revistas Savage Tales e Marvel Premiere, acho. Que eram revistas da Marvel, mas um selo tipo como fosse um selo independente, assim. E a Abril trouxe pra cá, nessa coleção. Então esse fulano aqui, ele é um humano, só que ele é metamorfo, ele se transforma em outras coisas, né? E ele é um espião, mas também é um dançarino. Então ele tá com um grupo, uma guarda cósmica, assim, uma guarda espacial. E ele se infiltra porque ele consegue se metamorfosear em outras pessoas, em outros seres, né? Em outros alienígenas e tal. Então é uma história que, assim, é até interessante de ler, só que não é uma história que eu gostaria de reler, sabe? Então não é uma história que eu ficaria. Por exemplo, essa do Kull, embora o Kull eu goste, essa história do Kull eu achei bem chata. Essa história do Thor aqui é muito boa. Aqui tem um navegante que ele faz uma oração pro Thor, porque ele tá naufragando, né? E o Thor fala assim, não, eu vou salvar o cara, né? O cara rezou pra mim. E é isso aqui, as Nornas, né? Fala assim, não, é o destino, o cara já era. Aí o Thor vai contra o destino. Ele vai tentar salvar o cara, então ele faz de tudo. O Odin fala pra ele, não, meu filho, deixa disso, né? Então o desenho é muito bom, né? Ele fala assim, deixa disso cacete, né? O cara rezou pra mim, eu vou lá salvar o cara, eu sou o deus do trovão. E aí ele consegue até salvar o cara, porque ele tá sendo atacado por esse cavalo gigantesco, tá vendo? E na luta, o cara que o Thor acabou de salvar, ele morre afogado. E aí ele descobre que foi assim, puta, era o destino, né? E por causa que o Thor, né, contrariou o destino, ele é obrigado a todo ano se redimir com as Norns, né? Então isso aqui é como se fosse uma lenda de Thor. É uma história bem legal. Então aí é isso. Tem algumas coisas que são bacanas, outras não. E aí o que eu já falei na aventura e ficção foi desse personagem Vulcão, que ele aparece em 4 histórias, né? Foi nesse vídeo aqui. Vou deixar o link aqui também. Não foi feito mais porque o autor faleceu. Eu explico tudo no vídeo. O outro que eu falo é do Morgan, que inclusive é esse vídeo aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E o do Morgan, a editora Figura ela fez uma campanha do Catarse, ela vai republicar. E tem mais alguns personagens recorrentes que eu não gosto. Por exemplo, teve um que é um mercenário com a filha dele. Ganhou até uma capa, tá vendo? Que é a história, tem 3 ou 4 histórias dele nas revistas, que esse cara aqui eu não gosto.
Isso eu quis falar sobre aventura e ficção, porque eu já fiz 4 vídeos, então, como eu tava com as revistas do meu irmão, né, eu achei legal já fazer esse vídeo e falar sobre isso, tudo isso aqui. Mas é isso, gente. O que vocês acham dessa revista? Vocês gostam bastante? Vocês não gostam muito? Vocês conheciam, não conhecem? Vocês estão a fim de comprar isso aqui? Na verdade, isso aqui, muitas dessas edições não é difícil de achar em sebo, então, se você procurar, você até encontra. Isso aqui começou a ser feito em 86 e acho que parou em 91, 92. Então, tá no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Mas não é difícil de achar em sebo não, porque eu já vi muitas dessas revistas vendendo. Se curtiu, compartilha, comenta, deixa o joinha, se inscreve. Eu vou deixar também um link na descrição, caso você queira comprar qualquer quadrinho pela Amazon, compre pelo nosso link que ajuda o canal. É isso, gente. Grande abraço e até mais.